Controle geral teve a produção do Diego Facchini, a eficiência técnica do Eliezer Victor. Em seguida, empreender com sucesso. Controle geral termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Muita luz, bênçãos, muita paz para todos. Tem o digital e tem o real, tem o virtual e tem o dial, tem o fato e tem o conteúdo. Rádio Imembuí tem a voz da audiência. Há 82 anos, uma história que se renova a cada dia. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Faça sua consulta Serasa, seu CPF ou CNPJ no Cindy Lojas, na rua Roque Calage, número 8, quarto andar. Apoio Valnei Vieira Baterias Multimarcas, há 57 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves, pesados e motos. Televendas fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Salve, salve família Bandeirantes, vem aí mais um Campeonato Gaúcho, Gauchão 2024 nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre com a Rádio Imembuí de Santa Maria, cidade, cultura, coração do Rio Grande. Gauchão 2024 é na Bandeirantes, é na Rádio Imembuí de Santa Maria, cidade, cultura, coração do Rio Grande, grande rede Bandeirantes Sul de Rádios. Oferecimento Pampeiro, Robustes, tecnologia e economia. Volkswagen, maior valorização do mercado. Bortomac, peças para máquinas rodoviárias, agrícolas e empilhadeiras. Serviços de mecânica, motor e transmissão. Faixa Nova Camobi, 991001503. LC Pré-moldados, estruturas em concreto armado para pavilhões comerciais, industriais e rurais. Avenida Elvio Basso. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Ótica Norberto, qualidade no atendimento e a experiência de mais de 10 anos em Santa Maria. Variedade de armações, relógios, bombas e cuias. Melhores marcas. Trabalhamos também com conserto. Na Ótica Norberto, cuidar da sua visão é nossa prioridade. 19h33. 23 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19h34. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje, quinta-feira, dia de Brasil de Fato e de muito conteúdo para você nos acompanhar, compartilhar, mandar o seu recado. É sempre importante que você possa participar e mandar o seu recadinho, que a gente fica muito feliz. E
também, quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Lembrando que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho Lisete Freilich, também jornalista André Campos e Empreender com Sucesso. E também, daqui a pouquinho mais, já no nosso canal do YouTube. Então, você vai poder acessar lá no nosso canal, acompanhar, dar o seu joinha lá, bota a sua opinião e também se inscreve no canal. E, além disso, então, você pode nos acompanhar em qualquer plataforma digital e também pelas ondas do rádio, que, aliás, nós estamos no mês de aniversário da Rádio Membuí, 82 anos de história, de trajetória, e um orgulho que nós do Empreender com Sucesso temos de ser a primeira rádio onde também se trouxe o empreendedorismo. Nenhuma rádio tinha nada sobre empreendedorismo quando nós começamos há 6 anos atrás. Então, a Rádio Membuí é pioneira e o Empreender é pioneiro em empreendedorismo. Nós estamos aqui para Colégio Fátima, Educação e Humanização, Tinstinta, a expressão original das cores para um mundo vivo de cores. Ângelo Bolson, quase na rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Construtora Jobim, verticalizando a Santa Maria do futuro. Invista com segurança e concorra a uma BMW, sorteio 8 de março. Universidade Franciscana, matricule-se e assegure o seu futuro profissional. Ângelos Oeste, a pioneira em planos de assistência funerária. O complexo velatório é na Avenida Elvio Basso, 1519. Uma nova Pampeiro para um novo carro. Volkswagen vale mais. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365. Sempre promoção para pet do seu coração. Brita Pinhal, soluções em infraestrutura para projetos de pequeno a grande porte. Purifique água purificada, água móvel leve, água leve, onde você for, e mantenha-se hidratado e saudável. Nutricionista Letícia Monfardini, atendimento nutricional diferenciado e especializado. Agende no 981000267. Ser Luz, Engenharia e Arquitetura Criativa, soluções inovadoras com o aço. Medicina do Trabalho por completo, acesse o site saudeprotege.com.br. E semanalmente, dentro do Empreender, 2 podcasts. Nossas Raízes, com a engenheira Luciana Camilotti, Brasil de Fato, com Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. São nossos parceiros aqui de todas as semanas. E hoje, quinta-feira, é o nosso dia, então, com os nossos parceiros, Carlos Flávio e também Rodrigo Jardim. Vou começar, então, dando boa noite para o Rodrigo. Boa noite, bem-vindo. Fazia mais tempo que eu não via ele, não tem discriminação. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Carlos Flávio, Eliezer, internautas, rádio ouvintes. Estamos aqui para mais um programa, para conversar com a comunidade, conversar com pessoas que têm muito a acrescentar para nós todos aí a respeito... Hoje vamos falar de economia, né? É, importantíssimo. E por falar em economia, já quero avisar os ouvintes que nós vamos ter uma estreia na semana que vem, no Tá Na Hora, com o comentário de Rodrigo Silva Jardim, e também já vai trazer as nossas atrações da noite. Então, fique ligadinho para você ficar sabendo aí novidades que o Rodrigo vai trazer para a gente. Quero também dar o boa noite para o Flávio, o nosso... CF, né? O nosso Flávio Barbosa. Bem-vindo, boa noite para ti também. Boa noite, Lisete, um prazer tê-la aqui conosco novamente, né? Rodrigo, nosso querido amigo, colega, Eliezer, né? Essa figura que também nos recebe sempre com um grande abraço, carinho aqui dentro. A você que nos vê, você que nos ouve, que é extremamente importante, e é para você que o programa é feito. E tu disseste uma coisa e nós não podemos esquecer aqui. Esse
82 anos da Rádio Imambuí. Exatamente. Ninguém fica num sucesso por tanto tempo. Né? Verdade, não tem nenhuma rádio, a primeira rádio há 82 anos. Isso é uma coisa riquíssima que deve se valorizar, e nós hoje nos sentimos agraciados de fazer parte nesse espaço que tu nos abriu, a gente sempre agradece, justamente para trazer temas como hoje, né, de grande relevância, para fazer um programa diferenciado às quintas à noite. Perfeito. Bom, nós já estamos, né? Nós já estamos aí no telefone. O nosso convidado especial, Felipe Rosa, economista e diretor-geral de Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. E a gente fica muito feliz, né, de tê-lo conosco, de poder trocar algumas ideias, informações. Felipe, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos da mesa. Um prazer estar com a audiência dos ouvintes da Rádio Imambuí. Bom, nós estamos muito felizes por ter conosco aqui para falar com a gente. E já vou passar para o Rodrigo, que acho que foi o Rodrigo que fez a pauta, né? Isso. E então o Rodrigo já está com algumas coisas aqui que ele quer te perguntar. Bacana. Estou à disposição. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Felipe, a gente quis entrar em contato contigo para que nós pudéssemos ter um bate-papo aqui e conversar com nossos ouvintes e os nossos internautas, porque tu tens uma trajetória muito importante dentro da própria política pública de uma cidade como Porto Alegre, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti é que se tu pudesse traçar uma diferença entre a forma de se fazer política pública pelos progressistas pela esquerda e por essa novíssima direita que está chegando aí já com um mandato presidencial passado, com algumas experiências, que tu pudesse mostrar um pouco esse panorama das duas diferentes concepções de política pública, Felipe. Bacana. Bem interessante a pergunta, Rodrigo. As diferenças são bem substanciais, tá? Como um todo, a gente gosta de dizer que a turma mais progressista, né, quem pensa a economia de uma forma mais progressista, acredita numa participação maior do Estado na economia, né? Então a economia passa a ser mais dirigida pelo Estado. É algo muito parecido com o que a gente tem hoje no governo federal, né? Então no governo federal se acredita muito que o Estado deve direcionar a política de investimentos, as políticas públicas no âmbito da política fiscal, no âmbito da política monetária, por exemplo, na ideia de você reindustrializar o país escolhendo setores que se julga por essa equipe, né, de economistas, de políticos, enfim, de setores, que se julga mais importante, né? Então, assim, setor petrolífero, setor de minério de ferro, alguns setores do campo energético, da nova economia, da inovação. A ideia é sempre que você consiga direcionar o investimento para gerar encadeamento produtivo das cadeias e aumentar o volume de emprego e renda. Então, os progressistas, geralmente, quem é mais progressista na economia, geralmente gosta de trabalhar nesse modelo de crescimento econômico, né? Manipulando a taxa de juros e tudo mais. Já quem acredita de uma forma mais liberal, né, mais conservadora de pensar a economia, pensa da seguinte maneira: a gente teria nesse mesmo contexto a seguinte situação. Minha filha aqui deu uma bagunçada, né, hoje. Só um instantinho. E nesse contexto, pessoal, pronto, aqui acalmou uma coisa aqui, pessoal, peço desculpas. Nesse contexto, os liberais como um todo já entendem que o papel do Estado é muito mais garantista, né? Então, assim, o Estado seria uma espécie de elo, né, dentro de uma cadeia mais garantista, que garanta a segurança jurídica, institucional do país, mas que não intervenha tanto na economia, como um todo não mexa tanto nas regras do jogo, né? Então essa ideia de escolher setores, escolher empresas, os campeões nacionais, fazer uma política fiscal mais ativa, né, uma política monetária mais ativa, baixar a taxa de juros artificialmente, nada disso os liberais e conservadores acreditam. Então a concepção mais liberal parte do princípio de garantia das regras do jogo, mas que o mercado como um todo, a partir de regras mais equânimes, se ajuste e faça a economia crescer através de mais liberdade econômica e menos intervenção econômica.
Esse seria o pressuposto mais clássico. Eu diria que, em linhas gerais, pessoal, essas são as principais diferenças, né? Enquanto os progressistas acreditam num Estado mais intervencionista, né, mais dirigista da economia, os liberais acreditam num Estado mais garantista, né, que garanta mais as regras do jogo, mas que não intervenha tanto em setores econômicos e assim por diante. Felipe, boa noite. Obrigado pelo teu retorno a esse espaço. Carlos Flávio, aqui em Santa Maria. Felipe, nessa linha, uma das coisas que nós vimos muito no Brasil e que justamente reforça a dificuldade que é promover mudanças consistentes para que diminuíssemos a mão do Estado, para que ele fosse menos interventor. Nós temos um excesso de regulamentações em todas as áreas, e na área contábil, então, nem se fala, porque isso acaba inviabilizando e até mesmo, muitas vezes, dificultando para que quem trabalha nesse ramo tenha condições de acompanhar tamanho exagero, digamos, normativo que existe. Como que tu vê essa questão do Brasil de tirar, como nós estamos falando aqui, dessa visão progressista, de que nós possamos mudar um pouco esse olhar e tirar um pouco da mão de governos sobre os indivíduos? Flávio, a tua pergunta é excelente, pelo seguinte, vamos lá, né? O Brasil hoje, ele encontra um problema que se espraia para os estados, dos municípios, assim por diante, que é basicamente o seguinte, nós não temos sequer um Estado liberal, né? Nunca tivemos um Estado muito garantidor das regras do jogo, já chego propriamente na tua pergunta, e tampouco tivemos um Estado, por assim dizer, tão eficiente do tal do dirigismo econômico. Então, na verdade, o Brasil nunca fez muito bem nenhuma das duas coisas. Nós nunca dirigimos muito bem a economia, porque, de fato, isso é bem difícil de fazer, né, dada a complexidade econômica das escolhas. Pensa que um empresário, né, que só gere uma empresa, tem dificuldade de acertar nas suas relações de oferta e produção, né? Imagina um punhado de políticos tentando acertar tudo na economia, né? Vai ser muito mais complicado. Se no âmbito empresarial já é difícil, imagina no todo, né? Por outro lado, o Brasil também criou um aparato jurídico institucional que ficou disfuncional. A gente vem no movimento de tentar voltar um pouco, né, as regras do jogo mais básicas, assim, mas o fato é que a gente criou um emaranhado regulatório que não entregou uma economia de mercado eficiente e tampouco um Estado eficiente. Então, nosso maior problema, né, por exemplo, você pega as principais agências de regulação, a ANEEL, né, na energia elétrica, a Anatel na telefonia, ou aqui no estado, por exemplo, a AGERGS, no âmbito da economia como um todo, né? E a gente poderia pensar em outras várias, né? A Anvisa, o próprio Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, enfim, a gente tem um emaranhado de órgãos anuentes regulatórios que ficaram, por vezes, e não poucas vezes, muito disfuncionais. Tentaram dirigir demasiadamente a economia, controlá-la demasiadamente, e na prática a gente não conseguiu fazer com que a nossa regulação ficasse eficiente. Então a nossa telefonia deu uma melhorada, porque a gente rumou para uma abertura de mercado, mas está longe de ser uma telefonia competitiva com o resto do mundo. No âmbito da internet, a telefonia, na energia elétrica nem se fala. Bom, tivemos aí agora um apagão aqui em Porto Alegre, há pouco tempo agora, com a questão dos temporais. Em Santa Maria, até onde eu sei, também tivemos problemas sérios nesse sentido, por uma dificuldade enorme de gerar concorrência no setor e melhorar a eficiência. E como um todo, a gente dificultou muito a abertura e o fechamento de empresas nesse país. Então, o nosso arcabouço jurídico institucional, tributário também, né, acabou gerando uma disfuncionalidade. A gente complicou muito a realocação de capital, né? Muito importante que se abra facilmente empresas, mas que também se feche facilmente empresas, né? Para você realocar o capital, realocar a massa falida, fazer com que a produção nunca pare, né? Isso é muito próprio do capitalismo, das economias de mercado. No Brasil, a gente não conseguiu nenhuma das duas coisas. De 4 anos para cá, pode colocar aí 5, talvez, a partir da Lei de Liberdade Econômica e a adaptação dessa lei, né, para os estados e para os municípios, a gente conseguiu avançar um pouco nesse sentido. Vou pegar para Porto Alegre aqui, a gente conseguiu dar um belo avanço nesse sentido, e estou colocando a capital na rota de investimentos, porque conseguiu desburocratizar as regras do jogo. Santa Maria vem fazendo um movimento muito parecido, criou a Sala do Empreendedor, e vem tentando também se adequar às novas práticas mundiais, né, da OCDE e assim por diante. Só que o Brasil tem um emaranhado político institucional tão complexo que, de fato, o avanço é bastante lento, né? Então, a gente acaba avançando a duras penas, com muita dificuldade. Vejam, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária, né? A reforma tributária era muito importante, a gente sabia que tinha um sistema tributário absolutamente disfuncional,
ineficiente, né? E pouco transparente. A gente até avançou, melhorou, mas assim, a gente, à medida que foi avançando com a proposta, foi piorando ela, em vez de melhorar ela. Então, as duas casas, né, Senado e Câmara, que formam o Congresso, não nos ajudaram nesse sentido. A proposta entra e vai piorando, tanto na Câmara, chega no Senado, piora um pouco mais, volta para a Câmara, segue piorando. Né? Então, a gente criou um regime de exceções demasiadamente grande, manteve alguns privilégios para algumas regiões, manteve, em certa medida, em alguns setores, a guerra fiscal. Então, assim, isso é pouco eficiente, né? Então, num país complexo como o nosso, isso é bastante ruim, né? Bastante ruim, porque na ponta, quem sofre mesmo é quem está buscando empreender e quem está buscando trabalho. Né? Então, a gente acaba gerando mais desemprego, menos geração de renda, menos capacidade empresarial. Isso geralmente nos leva a um caminho de mais miséria, mais desigualdade social e pouco desenvolvimento econômico, que é um problema do país. Felipe, mudando um pouquinho de assunto, tu és de Santa Maria, né? Vamos lá. Tu és de Santa Maria, né? Sou de Santa Maria. Maria. Vou bastante aí, inclusive. Me diga uma coisa, a Santa Maria já passou por 2 movimentos muito importantes na sua história, que é a questão do transporte ferroviário e agora como um polo de ensino, né? Como já que tu estás aí como secretário aí na parte de turismo também, desenvolvimento econômico, enfim, de Porto Alegre, o que tu entende como seria uma vocação para a cidade de Santa Maria? Essa é uma pergunta de difícil resposta, em certo sentido. Santa Maria, eu sempre digo que eu tenho uma paixão enorme pela cidade, né? Cidade que eu criei, me formei, tanto para graduação como mestrado eu também fiz aí na FSM. Então, é uma cidade que ela tem, obviamente, uma vocação educacional e uma vocação militar, né? Sabe disso? Isso. Se tivesse ido a ESA, nos tornaríamos o maior contingente do país, né? Seria. De militares, né? E por pouco perdemos a ESA, né? E aí parece que esse processo ainda não está em fase de definição total, né? Pode haver uma reversão. Santa Maria, ela tem um problema, que é basicamente o seguinte, né? Ela está muito bem posicionada geograficamente falando, né? Ela é rota de basicamente tudo, né? De toda a produção que vem do norte passa por aqui, tirando a interligação aqui da região metropolitana com o porto lá embaixo, quase tudo passa por Santa Maria. Mesmo a serra, em certa medida, se conecta. Então, na prática, Santa Maria estaria muito bem posicionada geograficamente e isso seria um grande privilégio. Só que a gente acabou criando alguns desafios para nós mesmos que, infelizmente, nos isolaram. A falta, por exemplo, de infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária, por exemplo, afastou um pouco esse boom de desenvolvimento que poderia propiciar Santa Maria a crescer e se desenvolver mais. Sim. Essa própria vocação educacional, essa própria vocação militar, em certa medida, associado com uma certa carência nessa infraestrutura, acabou nos isolando de uma industrialização necessária para o país. Para o país não, quer dizer, para o município. Isso é também um problema. Então, Santa Maria hoje encontra na sua economia muito serviço, uma economia muito baseada em serviço, com uma massa salarial muito baseada também no setor público, né, no contingente militar, no contingente educacional, e pouca economia de mercado de alta produção, né, de alto encadeamento produtivo. Então, a gente basicamente trabalha com varejo, comércio e serviços, que é bastante ativo na cidade. Na outra parte, a gente se sustenta, por assim dizer, com as cadeias de voltas ao setor público, né, principalmente a área educacional, com a universidade e a área militar, mas encontra pouca indústria. Né? E, geralmente, esse caminho de baixa industrialização relega ao município um caminho de estagnação no seu desenvolvimento. Basta você olhar para Porto Alegre. Porto Alegre vivencia um problema muito parecido. Por problemas envoltos ao nosso plano diretor aqui, que Santa Maria também vivencia, né? Nós tivemos uma dificuldade de manter o crescimento industrial nos anos 70. E houve um êxodo de indústrias da cidade para a região metropolitana como um todo. Porto Alegre ficou muito baseada no setor de serviços, muito baseada no comércio, um pouco no turismo, e no fim das contas também estagnou. Quais são os grandes exemplos que a gente tem de cidades que se desenvolvem, pessoal? Geralmente cidades industriais. Você pega Chapecó, você pega a região da VEG, né, ali em Jaraguá, quase todos os polos industriais de Santa Catarina você encontra desenvolvimento econômico. A mesma coisa em São Paulo. O que tem em São Paulo, principalmente? Muita indústria. A região do ABC, muita indústria. No fim das contas, eu não estou falando só indústria pesada, tá? Não precisa ser propriamente aquela metal mecânica, né? Então, por exemplo, Santa Maria comete alguns erros bem crassos, né? Nós temos uma mão de obra, desculpa se me estendo, né? Mas nós temos uma mão de obra
barata e ávida por trabalhar, que está em volta da universidade, né? Muitos alunos se formando e tal. O nosso polo industrial, o nosso distrito, tinha que estar do lado da universidade. O que a gente fez? Colocou o distrito industrial na zona oeste da cidade, enquanto a universidade está na zona leste da cidade. Só nesse processo de deslocamento, a gente perde muito, né, na hora de você fazer a alocação de um distrito perante a mão de obra. E a mão de obra é um fator fundamental no custo da produção, principalmente na indústria. Então, boa parte de quem está se formando, assim por diante, acaba ficando um tanto quanto isolado. Da mesma forma, quem trabalha no centro, quem trabalha na zona leste, em relação ao oeste, quando você pensa na mão de obra mais assalariada, né? Ou seja, mais chão de fábrica, como a gente fala. Então, também a indústria tem dificuldade de fazer uma alocação mais produtiva, né? Melhorando a logística. Então, no fim das contas, a gente foi montando algumas pequenas armadilhas para si mesmo, que agora a gente tem que aos poucos corrigir. Então, assim, melhorar como um todo esse processo de infraestrutura da cidade, para que a gente, aos poucos, possa, aproveitando a nossa posição geográfica, tentar atrair empresas. Então, assim, um bom regime tributário, né, que a gente agora tende a consolidar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, escrevi um artigo para Zero Hora esses dias, gente, que basicamente eu dizia o seguinte, né, os municípios, até então, pessoal, competiam por tributos. Sim. Eu quero atrair uma fábrica, né? O que eu fazia? Eu baixava o ISS, eu dava um desconto do IPTU, isso acabou, né? Principalmente na questão do ISS. Você não vai mais poder competir por ISS. O que vai fazer com que uma empresa escolha Santa Maria? Olha, essa cidade está arrumada, se tem pouca violência, se a infraestrutura está bacana, se a logística é barata, se a mão de obra é bacana e bem formada. Nós temos uma boa formação, né? Então, assim, basta a gente equalizar essas regras que a gente consegue se tornar competitivo de novo. Os empresários, a partir da consolidação da reforma tributária, pessoal, irão procurar as regiões para se instalarem que tiverem as melhores condições produtivas, não mais tributárias. Até então, no Brasil, lembra da briga da Ford, né? Por que a gente perdeu a Ford para Camaçari, na Bahia? Porque Camaçari ofereceu mais benefício fiscal. Isso acabou. Então, assim, a Ford vai escolher, né, por assim dizer, onde ela for mais produtiva mesmo. Onde a mão de obra for mais qualificada, mais bem adequada, a logística for mais bacana. Então, a gente precisa para ontem acordar, né? A gente tem mais ou menos uma década para se preparar, né, os gestores públicos, para colocar a cidade e aprontar a cidade para entrar competitivamente no próximo ciclo de investimentos, que vai ocorrer daqui a mais ou menos uma década, à medida que a reforma tributária se consolidar. Santa Maria precisa entrar nessa rota, porque se a gente ficar só em comércio, varejo, serviços, vai ser difícil crescer e se desenvolver. Felipe, dentro dessa linha de pensamento, dentro do que desenvolveste agora, uma das coisas que me preocupa muito, e acredito que também o pessoal da mesa aqui, é que nós desenvolvemos ao longo do tempo uma cultura de Estado-dependência ou governos-dependência. E isso faz com que se espere demais dessas estruturas, né, para que elas sejam os responsáveis por estabelecer as diretrizes, até mesmo de um plano de organização e desenvolvimento. O que nos falta para nos libertarmos desta arapuca que tu também acabou dizendo que, de alguma maneira, acabamos criando, né, arapucas e nós mesmos caímos nelas. Como é que nós podemos mudar esta mentalidade? O que nos falta? Que caminhos seriam traçados para que pudéssemos romper ou cortar esse cordão umbilical? Perfeito. Esse também é um caminho de difícil concretude, né, por assim dizer. Qual que é o problema maior, né? De fato, e aí eu não falo só alguns campos ideológicos, não. O próprio empresariado, não só da nossa cidade, como no Brasil como um todo, está muito acostumado ao Estado presente na economia, né? Basta você ver o que aconteceu com a reforma tributária, né? O que nós tivemos ali? Uma romaria de setores econômicos brigando por lobby para tentar conseguir algum tipo de exceção no âmbito da reforma tributária, né? A reforma tributária vai ser muito dura, porque ela vai escancarar o tamanho do Estado brasileiro, né? À medida que a gente for ter um IBS, aí uma CBS, né, uma contribuição sobre bens e serviços, um imposto sobre bens e serviços, sem gradualismos, né? Ou seja, a gente vai ter um imposto direto, né? Todo somado na cadeia lá no final, a gente não vai ter mais a sobreposição de tributos, a gente vai então escancarar o tamanho da alíquota de imposto que você já pagava e não sabia. Né? Nós tínhamos uma regressividade muito grande à medida que pagava imposto sobre imposto, né, dentro de uma cadeia produtiva. Vou tentar explicar de uma forma um pouquinho mais lúdica para o pessoal que está nos ouvindo.
Então, assim, em certa medida, o que começou a acontecer? Um certo pavor, né, desespero em alguns setores industriais, setores da economia, na busca por algum tipo de regime especial e de exceção, né, para evitar pagar tanto imposto como vem sendo anunciado com as novas alíquotas. Como um todo, os empresários brasileiros eles estão muito acostumados a esse Estado que, de certa forma, sempre gera algum tipo de beneplácito, né, algum tipo de benfeitoria para ele, algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de exceção, ou tributária, ou regulamentar. E, de fato, esse é um processo educacional muito difícil. Eu sempre falo o seguinte, né, o pessoal critica muito o livre mercado, o capitalismo, julga que ele é feito para os empresários, né? Tá? Para o empresário, esse empresário malvado, né, que só pensa no lucro. Na verdade, o capitalismo, o livre mercado, gente, por definição, ele é pensado para os consumidores. Quem atende bem os consumidores, atende bem as massas, lucra, e se desenvolve, enriquece. Quem vai mal nesse anseio de tentar atender os consumidores, tem prejuízo e é retirado do mercado por esses próprios consumidores. Né? Eu gosto de dizer que o consumidor é quase como se um eleitor. Todo dia ele faz a sua votação, né? Escolhendo um produto ou outro produto. Ele vai votando, né? E vai dizendo, eu gosto desse jeito que você me atende, eu não gosto desse jeito que você me atende. Eu gosto daquele jeito, eu não gosto desse. Ele vai fazendo suas escolhas. E vai definindo, esse aqui me atende bem, esse aqui me atende mal. Quem atende bem as massas, lucra. Quem atende mal as massas não tem demanda e tende a quebrar, né? Tende a ser tirado do mercado. Então, é claro que o empresário, nessa hora, ele fica temeroso com a concorrência. A concorrência é sempre um problema, claro que é um problema, porque ele expõe, né? A concorrência expõe tanto a eficiência como a ineficiência. Então, é normal que, num país com muita regulamentação, que faz parte um pouquinho daquela pergunta inicial que a gente vinha conversando, né? Um país com muita regulamentação, com um Estado muito pesado na economia, acaba gerando um incentivo que os empresários buscam mais lobby junto ao governo do que propriamente brigar pelos gostos dos consumidores. O ideal numa economia de mercado é que os empresários briguem pelo gosto dos consumidores, pelos desejos dos consumidores. No Brasil, a gente gerou, infelizmente, uma briga mais por lobby em Brasília, nas câmaras, nas assembleias legislativas, do que propriamente por concorrência, né? Então, esse é um processo educacional que deriva muito de mostrar para a classe empresarial como um todo, para os formuladores de política pública, para a academia, né, para as universidades, de que a gente precisa arrumar para o caminho que todo mundo rumou quando quis crescer e se desenvolver, que é livre mercado, moeda forte, regras do jogo claras e simples, política pública não pode ser muito complexa. Toda política pública muito complexa, pessoal, saibam que provavelmente não é funcional. Dificilmente. A política pública tem que ser simples, clara, transparente. O Brasil geralmente não faz nada dessas coisas. Então, isso é tanto no âmbito federal, municipal, como estadual. Essa é uma dificuldade muito grande, né? Aqui em Porto Alegre a gente estava tentando aprovar alguns programas para desenvolvimento econômico e até você convencer todos os atores que aquilo ali está sendo pensado para desenvolvimento do mercado como um todo, não é de fácil organização, né? Há uma série de jogo, de interesses aqui que é de difícil organização, né? Então, nem sempre é simples, né? As regras do jogo no Brasil, de fato, estão muito viciadas. Me parece que é um exercício educacional mesmo sobre o que é o livre mercado e como que a gente pode avançar nesse sentido. Felipe, nós temos basicamente duas formas de ver a sociedade, né, do ponto de vista até político. Uma é baseada evidenciando o conflito, né, como a gente tem visto muito aí. E a questão econômica, ela parte por um viés muito mais coletivista, né? E há o outro lado que sofre bastante com a contingência hoje, que é aquele tipo de população que vê a possibilidade de um consenso estabelecer, né? E o consenso implica também ter regras claras e viver dentro do mercado, né? Tu acha que é muito difícil retomar essa perspectiva dentro do âmbito político de estabelecer um consenso, já que nós estamos numa condição meio dualista, assim? Polarizada, né? Polarizada. Polarizada. Você sabe, Rodrigo, que... É o Rodrigo que eu falo, né? Porque eu estou chamando aqui, Rodrigo. É o Rodrigo, né? Daqui a pouco eu tô sendo indelicado aqui. Rodrigo, você sabe que, assim, eu estou entre aqueles que não julgam que a polarização é de todo ruim, tá? Explico. É claro que ela tem seus momentos de dor, né? De dor, como é o que a gente vivencia agora, que é esse momento de acirramento do debate público, político. Nós vivemos uma revolução na comunicação, né, pessoal? A gente não pode esquecer disso. Exato. A comunicação, a própria imprensa como um todo, as mídias como um todo, né? Tá todo mundo um pouco no divã, né? Tentando entender como
essa sociedade está lidando com as formas de se comunicar, com as redes sociais, né, os mecanismos de checagem. Então está todo mundo tentando se adaptar a uma economia e um processo de comunicação muito mais ágil, dinâmico e, porventura, mais falho, né? Porque quanto mais rápido você tenta fazer alguma coisa, vocês bem sabem, com mais dificuldade você vai conseguir exercer com eficiência aquilo, né? Então, não é de fácil mensuração tudo isso, organização, né? No âmbito da polarização, qual que é o problema que eu vejo hoje? O acirramento político, ele de fato torna tudo um pouquinho violento demais, né? Então, aparentemente, ninguém está muito afim de dialogar, né? Mas o fato é que, ao mesmo tempo, se você pegar, por exemplo, o que os americanos têm, né, na política econômica deles e na política mesmo, né, dentro do âmbito da ciência política americana, você tem lá um bipartidarismo, 2 partidos, né, gigantescos, uma outra porrada de partidos que ninguém nem sabe o nome, né? Esses 2 partidos monopolizam o debate, né? Há alas e mais alas dentro desses 2 partidos e um forte acirramento em toda e qualquer eleição, né? As eleições já são de 2 anos também, só que há uma renovação do Congresso de 2 anos também. E de 2 anos aceita um grande debate, né, dual, por assim dizer, polarizado, só que muito mais civilizado, em certa medida, sobre os rumos que o país quer, né? Que o país deseja. Quer uma política um pouco mais progressista com os democratas, um pouquinho mais conservador ou liberal, a depender do candidato republicano. O Brasil, em certa medida, nunca teve algo parecido a isso, né? Dada a nossa complexidade partidária, mais de poucos partidos, a gente vem rumando aos pouquinhos nesse sentido, né? Agora com o surgimento das federações, né, com a cláusula partidária surgindo e nitidamente fazendo um corte mais severo, né, na quantidade de partidos nanicos, isso vai gerando um movimento de migração em massa para algo um pouquinho mais dual também. E enquanto a gente faz essa migração, né, nesse movimento de aprendizado sobre como fazer democracia e política, tem muita dor nesse processo. Tem muito ruído, tem muito barulho, tem muito acirramento. Como eu falei, tem pouco diálogo. Mas me parece, gente, que é uma espécie de purgatório político que o Brasil vivencia, entende? É uma leitura um pouco otimista minha do cenário. Então, eu acho que a gente vai vivenciar aí talvez 2 a 3 eleições bastante polarizadas ainda. Então, estou falando aí de pouco mais de uma década ainda de bastante polarização. Essa polarização tanto quanto burra, né, por assim dizer, sem querer ser muito pejorativo aqui, para ali na frente a gente encontrar algum debate um pouco mais maduro. E sempre lembrando que na política também, maturidade e política nem sempre andam muito juntas, né? Porque a gente fala muito dos americanos, mas a coisa também não é muito bonita, né? Quando você acompanha as eleições lá, está longe de ser uma coisa também muito madura, né? No fim das contas, as coisas não são simples nem para eles, que está para nós, temos uma democracia muito mais jovem, né, e uma república também muito mais jovem. Então, assim, é uma curva de aprendizado, gente, que parece que vai encontrar suas dores, não tem, é meio inevitável, mas acho que passava da hora de a gente encontrar um pouco no país uma relação um pouco dual mesmo, porque é assim que são as economias, né? As economias não, a política como um todo. Quase todos os partidos contra lá. Você pega o Reino Unido, os trabalhistas contra os conservadores. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Na Alemanha também você encontra a mesma coisa. Na França algo parecido. Quem é que é mais parecido conosco? A Espanha. A Espanha tem um pool de partidos e tudo mais, né? Bastante incerteza institucional nesse cenário. Me parece que a gente tem que viver um pouco dessas dores para tentar crescer um pouco mais e evoluir um pouco o debate público. Agora, isso não vai ocorrer do dia para a noite e sem dor alguma, né? A gente vai vivenciar, e me parece que um processo de degradação no debate público até efetivamente melhorar. Mas eu acho que é um pouco necessário. Estava na hora da gente confrontar essas coisas com mais verdade, sabe? Sem jogar a sujeira para debaixo do tapete. Eu vejo, Felipe, desculpa, nesse processo dessa imaturidade, muitas vezes do exercício político, e nós vimos muito isso, às vezes muitas pessoas olhando de um lado assim, mas o cara é senador, é deputado federal, mas quando você observa, de fato, muitos deles são muito pouco preparados para ocupar o cargo que hoje estão à frente. E uma das coisas é justamente isso. Nós falamos aqui há pouco, foi trazido pelo Rodrigo a questão de Santa Maria, e tu falas de Porto Alegre, onde tu és secretário, que é uma questão assim, quando se fala numa pirâmide tributária, a União retém em torno de 63%. Sim. Né? O Estado fica o quê? Com uns 20 e poucos por cento, e mais o município em torno de 13%. A questão, de fato, de um dia, quando que nós vamos discutir federação nesse país, né? Porque nós vivemos no território que é o município, é aqui que a realidade acontece.
E como nós podemos, porque também está havendo um movimento a partir de 2013 de uma maior conscientização de que o cidadão deve se fazer presente, eliminando o ato apenas de votar, mas uma participação efetiva, porque quem paga a conta somos todos nós. Perfeito. Estado não gera riqueza, governos tomam por meio da tributação de uma forma coercitiva. Quando é que nós vamos ter maturidade para um dia, de fato, pensar o Brasil, que é um país continental, a federação e municípios fortes, não mais mendicantes? Perfeito. Essa é uma pergunta também um pouco difícil de responder, porque a gente, nesse momento, encontra uma realidade política muito dura, né? Hoje o sistema brasileiro, como ele está organizado, né, no modelo de federação, tá, distribuição de poderes e a forma como a gente elege os nossos representantes no Congresso, é um modelo muito pouco republicano, essa é a grande verdade, né? Nós não temos uma efetiva representatividade, né? Então esse modelo que nós temos de escolha de deputados, de senadores, mas principalmente dos nossos deputados, está longe de ser representativo, né? Então, na prática, regiões muito populosas ficam mais bem fornecidas, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, aqui elege mais deputados federais e estaduais do que a região do Sul. Pensa por Santa Maria mesmo, né? Hoje nós temos da região um deputado estadual e a gente pode dizer que talvez um deputado federal, e olhe lá, né? Porque o Paulo Pimenta, por exemplo, seria o deputado um pouco da região. Desculpa só ter fazer uma parte, Felipe. Só lembrando, e a fronteira oeste praticamente está acéfala nesse aspecto, né? Acéfala, exatamente. A região da campanha, em muitos momentos, tem problemas nesse sentido, né? O extremo sul também. Então, no fim das contas, a gente não tem uma representatividade muito bacana, né? E aí você cria mecanismos de emendas, né? Que são bastante distorsivos, tal, para tentar gerar mini currais eleitorais. É bastante ruim esse sistema como um todo, né? Porque, vejam de novo, fazendo uma comparação com os americanos, né? O que os americanos fazem muito bem? Primeiro que eles elegem no modelo distrital, né? Então, essa coisa incrível seria, né? Nós aí em Santa Maria elegendo 1 ou 2 deputados no modelo paroquial mesmo, né? Os debates se dão na paróquia, se dão no farrezão, né? A população escolhe, sabe quem é o seu representante lá em Brasília, né? É como se você elegesse um prefeito da cidade lá em Brasília, né? Para lutar pelos interesses. E toda e qualquer região está representada, seja com 1, com 2 ou com mais representantes, a depender do tamanho dela. Mas não tem região não representada. Todo mundo tem o seu representante lá. No Brasil, o que a gente fez? E a maior fatia do orçamento do país está na mão do Congresso americano. E o Congresso americano que explica para a sociedade por que escolheu fazer uma ponte aqui e não um hospital lá. É o Congresso que faz essa explicação. Não é o presidente da República. No Brasil é o contrário. No Brasil, todo o ônus e bônus, principalmente o ônus das ações do governo, ficam com o Poder Executivo. E o Congresso pega um punhado, um quinhão bilionário de emendas, distribui para manter currais eleitorais, e se a população cobra ele sobre alguma coisa que falta na região, ele joga na contra o governo. Não, a minha parte eu fiz, esse hospital aqui veio das minhas emendas, agora fala com o governo. Ele só tem o bônus, não tem o ônus de explicar para a sociedade por que ele não escolheu o hospital e não outra coisa. Então, o ponto principal aqui é que isso é muito ruim mesmo, né? Por quê? Porque é pouco representativo e é de difícil mudança, porque quem tem que mudar são os próprios políticos eleitos, né? Por esse sistema, que se beneficiam, em boa parte das vezes, também por esse sistema. Então, é de difícil mudança. Me parece que há muito tempo a gente teria que fazer uma reforma política tremenda nesse sentido, para fatiar esse país em distritos e aí sim tornar ele, de fato, ainda mais continental do jeito que é, né? Um país representado lá no Congresso. Assim também nas assembleias, assim também nas câmaras. Mas principalmente nas assembleias e no Congresso. Porque aí sim a gente poderia começar a pensar numa federação um pouquinho mais equânime, que é o problema nosso hoje, né? O que a gente daí faz, né? À medida que isso ocorre, obviamente, há uma briga mais por concentração de recursos do que por descentralização dos recursos, dado que quase todo mundo que está em Brasília gosta desse modelo. Então é um modelo de concentração de recursos propositado, né? E aí o recurso sobe e para voltar é sempre um parafuso, né? Uma dificuldade imensa para que você consiga dar eficiência para esse processo. Os americanos acertam nesse modelo de escolha na representação do seu Congresso e depois no modelo de partilha, né? Então, assim, toda a segurança pública, toda a parte educacional, o tributo lá fica no condado, não é nem na cidade, é no condado. Na cidade.
Isso ajuda muito. Basta vocês verem, gente, como as escolas municipais tendem a ser melhor que as escolas estaduais. Todos os indicadores apontam isso, né? Por quê? Porque as escolas municipais são geridas por quem está na ponta, muito mais próximo da gestão, né? Ainda que nós tenhamos problemas educacionais em ambas as esferas, a gente consegue colher resultados melhores nas escolas municipais, pagar melhores salários e assim por diante. Justamente porque o modelo de federação ali descentralizado impera em relação ao modelo mais centralizado. Se a gente pensasse isso no âmbito americano, né, a gente falaria de escolas públicas em pequenos bairros, em condados, tal, com recurso direto na fonte, né, arrecadado ali e gasto ali mesmo. Então fica muito mais parecido com um condomínio. E a tendência de aplicação do recurso, de qualidade da aplicação do recurso, é muito maior. Os americanos acertam muito nisso e acertam no sistema de tributo também, né, porque daí todo e qualquer estado e município pode criar todo e qualquer tributo. Imposto de renda, algo parecido com o nosso ICMS, com o nosso ISS, mas o tributo fica ali, ele não sobe para a União, né? E isso ajuda muito nesse processo de alocação. O Brasil, infelizmente, erra nisso. Agora, esperar que o próprio Congresso acabe com esse sistema eu digo, um pouco ingênuo até. É verdade. Felipe, outra questão que me chama muita atenção, que eu acompanho o sul do Paraná, ali o sudoeste do Paraná, e eles discutem muito ali na cidade de Pato Branco, Dois Vizinhos, cidades que têm um complexo, a questão da industrialização é grande na área agrícola, enfim, a agricultura é forte, e eles discutem entre eles muito lá a região, não só a cidade em si, né? E nesse sentido, eu vejo que nós estamos com um atraso tremendo aqui, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul está, no mínimo, há 40 anos numa crise que não consegue se desvencilhar dos problemas, né? Enquanto eles lá se preocupam com a infraestrutura, com as estradas, para poder escoar a produção, para melhorar a capacidade da classe trabalhadora de dar conta desse desenvolvimento, esse tipo de discussão aqui na região de Santa Maria e no Rio Grande do Sul, ela não existe, né? Então me parece às vezes que é um problema cognitivo mesmo, né? De inteligência das pessoas, misturado com uma falta de vontade política mesmo de que isso aconteça, né? Então assim, quando chega nesse patamar, né, Felipe, eu acho que no fundo do poço a gente vai ver, tem um alçapão no fundo do poço, né? Então eu queria saber de ti assim, o que tu pensa sobre essa situação. Eu não discordo, não. Eu acho que a gente de fato, infelizmente, está ficando para trás politicamente nas tomadas de decisão sobre escolha pública, né, sobre política pública. Eu fico pensando muito na região central, né? Converso muito aí com alguns atores políticos da cidade e o que me preocupa como um todo, né? De fato, não há um encadeamento muito bacana entre municípios, né? Eu sou de Arroio Grande, né? Minha família toda é de Arroio Grande, distrito aí da cidade. E é uma região que cresceu muito, né? Sim. Você nota nitidamente ali, junto com a Quarta Colônia, Silveira Martins e próprio distrito, um polo, um potencial para um polo turístico gastronômico clássico, né? A gente tem vales lindos ali, né? Campos e mais campos, né? A cultura italiana, então a gente teria ali um potencial gastronômico interessantíssimo, né? Que em certa medida Vale Vento já explora um pouco, o próprio Rio Grande, a própria Silveira Martins, mas que ainda está muito incipiente. Quando você olha para a Serra, por exemplo, a Serra entendeu melhor esse bloco, essa coisa do bloco, né? Então você pega Bento, Canela, Gramado, Caxias, a Serra como um todo, Flores da Cunha. No fim das contas, todo mundo entende as políticas mais como bloco, né? Não que não haja propriamente competição, né, entre as cidades, claro que sempre há, mas em certa medida na hora de brigar por recursos, o bloco econômico todo atua, né? O bloco regional atua. Isso é bastante importante na briga por recursos públicos e por políticas de desenvolvimento da região. Eu sei porque eu trabalhei 4 anos na Assembleia Legislativa e eu pouco, enquanto trabalhei como assessor lá, pouco vi comitivas unidas da região central, né? O que eu mais via era da região da Serra. Não à toa a Serra acaba concentrando boa parte do foco nas políticas de desenvolvimento econômico do Estado e do país. Santa Catarina entendeu bem isso também, em certa medida. O Paraná, eu confesso que não desconhecia. Porto Alegre acaba que pega um pouquinho desse pinhão pelo potencial econômico, né? Para a maior concentração de gente aqui na região metropolitana. Acaba que com a Gran Pau, né, que
é uma associação aqui de municípios da região metropolitana, também há um bom mecanismo de contrapartida, de pressão política. E é aquela coisa, né? O prefeito aqui da cidade gosta de dizer que política e feijão só funciona na pressão. E não é muito distinto disso mesmo, né? É mais ou menos isso. Você precisa estar organizado, né? Na busca por fatias do orçamento público, dado que as regras do jogo são essas, você precisa se organizar. A gente agora aprovou com patrimônio aí a região da Quarta Colônia, salvo engano, patrimônio ecológico, né, o que vai nos propiciar atrair investimento através do cadastramento junto à Unesco desse processo, né? Isso ajuda muito. Então foi um pequeno avanço, né, nesse sentido, para que a gente possa desenvolver. Mas toda vez que eu vou para Silveira Martins, toda vez que eu vou a Rio Grande, aquilo me dói o coração de pensar que a gente está perdendo uma oportunidade num ciclo de investimentos único. Por exemplo, Flores da Cunha, a gente acabou de atrair, São Fernando de Paula, não, como é que é? Luiz Fernando de Paula? Como é que é o nome da cidade agora? Vamos esquecer. São Francisco de Paula. São Francisco, perdão, eu sou péssimo com nomes compostos, né? São Francisco de Paula, a gente acabou de atrair agora 2 resorts para a região dele, do Alagueto. Eu fiquei pensando, por que a gente não consegue atrair a mesma coisa para a região central, né? Gente tem aí, né? Demanda tem aí. Se basta você ver as pequenas iniciativas em Agudo, né? Que nós temos, as pequenas iniciativas sobre os festivais gastronômicos em Vale Verde, que a gente vê aquilo lotado de gente, né? A região está disposta a esse turismo gastronômico. Então, o que falta para a gente é organização para atrair investimento mesmo, né? Eu não acho a infraestrutura da região ruim, não, pelo contrário, né? Acho que as estradas são até arrumadinhas e tudo mais, sempre dá para melhorar, mas as coisas até que estão bem nesse sentido. O que falta para a gente é literalmente organização política para que a gente consiga, nessa briga, né, por investimentos, atrair também para a região central. A Serra faz bem isso, por isso que atrai esse tipo de coisa. Esses 2 resorts que estão indo falar são um pequeno exemplo, mas tem tantos outros, né? Vamos ver uma coisa assim, ó. Olha só a coincidência. Antes de eu vir para cá, para o programa, estava justamente com colegas falando a respeito disto, né? De que, infelizmente, não se tem aqui ainda essa percepção de que um plano de desenvolvimento, de gestão integrada na região, faria com que nós, muitas vezes, pudéssemos, em conjunto, como tu mesmo disseste, lembrando por que algumas regiões acabam tendo uma comunhão e, desta maneira, mostram a diferença na busca por resultados, porque pensam de uma maneira ampliada, onde todos ganham, e não aquela história onde a vaidade, simplesmente algumas pessoas se colocam à frente dos demais. Mas uma coisa muito interessante que está se vendo também na população é o interesse maior por conhecimento, ou pelo menos noções básicas, em economia, que é fundamental, e em direito, né? Porque ando de forma solidária. Qual é a tua opinião, Felipe, como um estudioso da área, aonde entraria a economia dentro de um espaço como uma sala de aula, até mesmo para que o indivíduo pudesse aprender princípios para gerir a própria vida? Interessante. Eu acho que a gente também precisaria avançar nesse processo educacional, sem dúvida alguma, né? A gente desenvolveu o nosso mercado de capitais há cerca aí de... bota aí nos últimos 10 anos para cá, né? O mercado de capitais ganhou alguma proeminência para além de um determinado um pequeno grupo de investidores de 10 anos para cá, né? Mas o fato é que a gente nunca conseguiu, de fato, por assim dizer, educar a nossa população para entender o que propriamente é o mercado de capitais, a setorização como um todo de uma carteira de investimentos, né? Os diversos setores, o rol todo que, por exemplo, você tem de opções para investir, para poupar, né? O brasileiro, a vida toda, se acostumou a poupar na caderneta de poupança. Que é um péssimo investimento, não à toa o governo criou um tempo atrás, né, cerca de uns 70 anos para cá, o FGTS, né, que era a tentativa de o governo poupar para você. Da incapacidade que o brasileiro, era a leitura do governo, né, que o brasileiro tinha de formar a própria poupança. Então a gente, à medida que avançou, né, acabou que não aprendeu com isso, né? Vou pegar de novo os americanos como exemplo, né? Um americano, quando o primeiro filho dele nasce, a primeira coisa que ele faz, e se é que ele já não estava fazendo, é investir na bolsa de valores mesmo. No mercado de renda variável, que é um mercado complexo, de difícil mensuração em certa medida, né? Acompanhamento, porque há todo um processo de educação financeira
do mercado para com as famílias e no âmbito educacional, né, na formação das novas gerações. O Brasil ainda não colocou isso no seu currículo escolar. As novas trilhas agora de desenvolvimento do ensino médio até prevêem isso, mas a gente não conseguiu formar os professores nesse sentido. Então, no fim das contas, as trilhas estão lá muito bonitinhas, muito bem desenvolvidas, mas a gente não tem professor para ensinar isso ainda. Se é que a gente não vai até entrar agora no processo de revisão da nova reforma do ensino médio, que deveria já estar implementada desde que o governo Temer sancionou. Então, a gente está muito para trás nesse sentido, muito para trás nesse sentido, né? Hoje o que a gente tem, pessoal, como um todo, é algumas financeiras, à medida que a gente foi liberando um pouquinho o mercado bancário, o mercado de investimentos, algumas financeiras fazendo seus próprios programas de educação financeira e levando esses programas às famílias, né? Então, isso também, em certa medida, invadiu os bancos e tal. E a gente conseguiu melhorar um pouquinho o acesso à informação e qualificação sobre alocação de portfólio, de carteira, das famílias através dessa educação tardia, né? Quando a pessoa já está na fase adulta. Então, hoje o nosso maior problema passa por um processo de reforma que me parece que aí sim a gente ainda não enfrentou, pedagógico e educacional das universidades, que é um processo de formação dos nossos professores. Então a gente tem que pegar todas as licenciaturas plenas, né, todo o processo de pedagogia, né, ou seja, toda a estrutura pedagógica do país, reformar todo esse ensino para tornar um ensino mais adequado às novas economias. A gente ainda forma professor para séries iniciais, séries finais e para o ensino médio num modelo muito arcaico, muito do passado. Porque entrar nas universidades brasileiras é uma coisa muito difícil, né? O nosso sistema universitário é um sistema muito engessado, muita autonomia. A gente tem uma universidade aí que eu tenho o maior orgulho, né? Sou cria daí, mas uma universidade que tem um orçamento maior que o do próprio município. Sim. Então você vê o tamanho desse negócio, né? E isso dificulta muito para que a gente consiga fazer reformas educacionais mais profundas. No fim das contas, as universidades têm uma autonomia, ao meu ver, no âmbito pedagógico exacerbada. Exato. Se a gente está pensando em educação mais universal, pública, exacerbada, tá? A não ser que a gente queira migrar de modelo, né? Modelo universitário, que seria uma coisa mais precisa, de novo, para pegar os americanos como exemplo. Tanto, Felipe, que nós vimos alguns reitores, quando falam em autonomia, no fundo, ele tem na mente a visão de uma soberania. Exatamente. O conselho universitário, né, a comunidade universitária, ela usa de uma pressão política muito forte, né? Então essa autonomia universitária, ao mesmo tempo que é bacana, porque eu sou professor e sei um pouco do que falo, né? A universidade não, a liberdade de cátedra é bastante fundamental. Isso. Mas a liberdade de cátedra não te dá direito a não repensar e dialogar sobre fazer alguma reforma no ensino. Então as universidades acabam ficando muito isoladas, né? Fazendo as reformas apenas no seu próprio interior, né? Sem ouvir os agentes externos, né? Então é sempre no âmbito do Conselho de Educação, Pesquisa e Extensão, que é da própria universidade, com os professores que já estão lá há muito tempo. Vai ser difícil nesse modelo, pessoal, sair uma reforma muito profunda. Então acaba que as universidades, principalmente as públicas, vão ficando para trás no mercado, né? Vão formando mal, infelizmente. Isso afeta diretamente a formação de professores de base, né? Das séries iniciais, das séries finais. Acaba que a gente se isola. Então a gente deveria confrontar tudo isso, né? Para que a gente aí sim colocasse a educação financeira nas escolas, mas efetivasse essa educação financeira, né? Com professores preparados para ensiná-la. Essa é uma dificuldade também longa, né? De enfrentamento longo, mas que a gente precisa fazer. Uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar esse problema. Mas é isso aí, então. Gostaríamos de agradecer a tua presença aqui conosco, Felipe. Sempre fonte de informação, de aprendizado para todos nós aqui. Ficamos muito felizes de tu ter aceitado conversar com a gente. Imagina, né? Eu que agradeço, pessoal. E deixamos uma palavra final para o pessoal da tua cidade aqui, Santa Maria, Rio Grande aqui. Saudosa Santa Maria, né? Estava aí agora até no Carnaval. Eu gosto de dizer, pessoal, que Santa Maria, assim como o Brasil como um todo, é uma cidade com muito potencial, né? A gente trabalhador, isso é nítido, né? A gente olha, a gente nota que o nosso povo é trabalhador. A gente tem alguns desafios que precisa encarar com maturidade política, né, me parece. O primeiro deles envolve o plano diretor. Eu tenho um forte receio que aconteça com Santa Maria o que aconteceu com Porto Alegre há cerca de 70 anos atrás, de 1970 para cá. Na verdade, 50, 60 anos para cá. Que é um alargamento exagerado da cidade, né? A gente precisa renovar o plano diretor para verticalizar a cidade,
toda vez que a gente horizontaliza demasiadamente a cidade, pessoal, isso cobra uma conta do poder público muito alta, porque tem que fazer chegar saneamento, transporte público, tem que fazer chegar luz, enfim, toda uma infraestrutura, né, custosa, cara, de fazer chegar. Então, isso cobra uma conta muito cara da sociedade. A gente precisa revitalizar o nosso plano diretor. Esse é um enfrentamento que me parece que o próximo gestor aí da cidade, a gente está no ano eleitoral, é fundamental. E junto com isso, uma política setorial para tentar atrair indústria. Eu acho que a gente precisa pensar em indústria para Santa Maria. Eu não digo que esse ciclo ele é fácil de ser feito, que vai ocorrer do dia para a noite, claro que não. Mas a gente precisa encarar esse problema. Né? A gente precisa encarar esses problemas porque todo mundo ganha nesse processo. Quando você atrai e verticaliza a cidade, atrai investimento e verticaliza a cidade, todo mundo ganha nesse processo. O comércio ganha, o serviço ganha, é mais restaurante, é mais venda, é mais shopping, é mais crescimento, é mais desenvolvimento, geração de emprego e renda. E aí emprego de maior valor agregado, salários melhores, né, mais produtivos os empregos. Então aí você encontra um boom econômico. A minha maior tristeza com Santa Maria é que eu saí daí tem mais ou menos 10 anos e eu sinto a cidade um tanto quanto estagnada. Assim. Toda vez que volto, sinto poucas mudanças. Né? A gente tem aí algum boom na construção civil, a gente tem algumas coisas acontecendo, mas assim, são sempre alguns lampejos, né? Um ciclo sustentado de crescimento e desenvolvimento. Me parece que a gente tem que encarar esse problema de frente, pensar em reformas urbanísticas, de infraestrutura que propiciem uma atração de investimentos no médio e longo prazo para a cidade. Mas eu acredito, acho que Santa Maria tem potencial para isso. Nós temos uma mão de obra qualificada na cidade, né, que advém da universidade. Então está na hora de atrair e reter o jovem, né? Não atrair e perdê-lo, né? Que é o que Santa Maria, historicamente, infelizmente, vivencia. Mas é isso então, Felipe. Gostamos muito da tua participação aqui. Espero que em outro momento oportuno possa vir mais, né? Nós poderíamos ficar aqui dias, horas, conversando sobre a nossa cidade, que a gente gosta tanto, né? Mas por enquanto o que impera é a vanguarda do atraso, né? Mas enfim. É isso aí. Mas gostaria de agradecer a tua presença, então, e boa noite aí, Felipe. Igualmente, é só chamar, prazer participar com vocês, gente, quando precisarem. Tem meu telefone. Grande abraço. Tá certo, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. 20 horas e 32 minutos. Opa, parece que está. 20 horas e 32 minutos. Acabamos, então, né, de ouvir o quadro Brasil de Fato, que é um quadro que foi produzido, apresentado, né, pelo Rodrigo Silva Jardim, pelo Carlos Flávio Barbosa, trazendo um pouco de economia, trazendo um convidado de fora que possa, muitas vezes, enxergar um pouco de forma diferente, porque santo de casa não faz milagre, né? Então, quando a pessoa vem de fora, ele mesmo sendo de Santa Maria, mas quando vem, começa a enxergar de forma diferente, né? E a gente sempre fica muito feliz quando tem pessoas que enxergam e que questionam também, assim como o Carlos Flávio e o Rodrigo têm feito esses questionamentos que são extremamente importantes e que realmente a gente está num ano político, né, também. Não podemos estar aqui falando em política, mas quero lembrar que é um ano importante, que a gente tem que pensar bem, né, quando a gente for tomar uma atitude, para que depois a gente não se arrependa, porque é fácil a gente criticar, mas a gente não adianta só criticar, mas a gente tem que primeiro tomar uma decisão certa, né, e fazer essa análise. Então, eu quero agradecer os meus parceiros aqui, Carlos Flávio, o Rodrigo Silva Jardim, por terem estado aqui, comandaram o programa, o quadro é deles, Brasil de Fato, e eu fico aqui aprendendo. Então, eu sempre digo que a importância de um trabalho, quando ele é feito conjunto, ele é muito grande, até porque a minha área é mais focada no empreendedorismo, mas eles, como têm todo esse conhecimento, estão aqui para compartilhar com você que está em casa, para você também pensar, analisar, compartilhar o nosso áudio, né? Tudo isso é muito importante. Quanto mais a gente aprender, melhor vai ser para todos nós e para que a gente possa tomar as nossas decisões aí de forma correta. Então, obrigada
ao Rodrigo, obrigada ao Obrigado a você. Carlos Flávio. E lembrando que o Rodrigo, então, na próxima quinta-feira estreia no programa Tá Na Hora, com o seu comentário e também lembrando para você o que vai ser de tema à noite, para você já ficar ligadinho, preparado, né? E agora nós vamos ao intervalo. E depois do intervalo, gente, nós temos hoje um programa com a Luciana Paola Camelotti, que seria ontem, mas como ela está na praia, né? Ela nos mandou aqui. Então, vai ser sobre segurança no trabalho, tá? E depois desse intervalo, então, a gente agora vai desligar a live. Luciana Paola Camelotti.